Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal. E continuando nesse assunto que estamos falando, sobre as três pessoas que se apresentam a Jesus. O primeiro cara se ofereceu para o trabalho, mas deu desculpas. O segundo, Jesus chamou, mas ele também deu desculpa. E nós temos agora aqui um terceiro. Esse terceiro se oferece também. Lucas capítulo 9, verso 61 diz: Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Esse texto fala ao meu coração de pessoas que rejeitam seguir Jesus por causa da família, por causa dos amigos. E você já deve ter conhecido pessoas assim, pessoas que não podem se despedir dos seus amigos, não conseguem se libertar dos seus amigos, porque há um laço do passarinheiro, é um laço muito forte. Às vezes é um espírito familiar, às vezes é só um grupo de amigos, mas a pessoa não consegue se decidir por Cristo. Então ela fica preocupada, ela tem medo das risadas, das piadas, das chacotas, o que a minha família vai dizer, o que meus amigos vão dizer, eu vou perder minhas amizades. E eles colocam estes valores transitórios, valores passageiros, em primeiro lugar, em vez de botarem o chamado de Deus, porque Deus nos chama para o Evangelho, Deus nos chama para a igreja, Deus nos chama para a adoração. Deus quer a nossa atenção, quer o nosso amor, Deus quer nós, mas nós não queremos Deus porque não queremos abrir mão das coisas que temos. E nesse caso, a família desse moço era algo muito importante para ele. Ele diz: Senhor, eu te seguirei, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu ir lá me despedir dos meus amigos, da minha família, da minha casa, e depois que eu me dividir lá com eles, me acertar com eles, depois então eu vou te seguir. Então esse texto fala ao meu coração de pessoas que rejeitam seguir a Deus por causa das suas famílias, por causa dos seus amigos. Quando eu fui pastor na cidade horizontina, eu conheci uma família muito tradicional lá, de uma religião muito famosa, né? Uma religião tradicional do Brasil, né? E um dia, por causa de uma enfermidade, um dos filhos dessa família, que era uma família numerosa, os Barbosas, né? Eram os Barbosos. Essa família numerosa, um homem então ele pega e vai na igreja lá onde a gente orou por ele, e ele foi curado, ele ficou maravilhado com a pregação, ele nunca tinha visto, ele disse: eu nunca vi o padre falar desse jeito, o padre nunca fez isso, eu não sabia dessas coisas. E foi pregado para ele lá o evangelho, foi pregada a Bíblia, foi mostrado, eu sentava com ele e mostrava a escritura para ele que estava escrito na Bíblia Sagrada. Aí eu peguei uma Bíblia católica que eu até tenho aqui, tá ali em cima, ali eu tenho várias Bíblias, peguei a Bíblia católica, mostrava para ele: tá na tua Bíblia, na católica, tá escrito aqui, ó. Eu mostrava para ele, ele ficou muito feliz com aquilo ali, mas ele não se decidiu por Cristo. Ele não aceitou se batizar, ele não aceitou seguir por causa da família. Ele disse para mim: pastor, a minha família é tradicional, católica, todo mundo, meus tataravô, meus bisavô, meus avós, o meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, a minha esposa, todo mundo é católico. Se eu sair da igreja católica, eu não vou conseguir sair de lá, se eu sair de lá, minha família vai me rejeitar, minha família vai me abandonar. Então ele era um cara que ele ia lá nos cultos, assistia aos cultos, ficava maravilhado, o coração dele saltava, a alma dele, o espírito desejava o evangelho, mas ele não podia, porque ele era uma pessoa assim, né? Deixa-me primeiro me despedir da minha família, dos meus amigos. Era uma pessoa apegada demais na família. E isso atrapalhou a vida cristã dele, acredito eu. Quando eu era menino, quando eu era criança, na frente da nossa casa, numa certa cidade que a gente morou,
fazia um culto lá, eu era criança, eu era pequeno, e eu ia lá no culto, porque eu ficava impressionado com as músicas, com a gaita, o violão, o pastor pregando, e aquele homem falava tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e não lia em papel nenhum, só lia um texto na Bíblia, eu ficava impressionado como ele pode saber tanto, e aquilo me causou admiração, e o Espírito Santo falava dentro de mim, e aí eu ia, minha família nunca me impediu de ir na igreja, nunca me impediu, né? Mas quando eu chegava em casa, eles faziam sarro, tiravam sarro de mim, faziam chacota e diziam: aí, crente, agora tu é crente, tu vai ficar crente, vai virar crente, ó, não pode, não pode, não pode. Daí sabiam tudo que os crentes não podiam fazer e ficavam me recitando aquilo ali para mim. E eu ficava encabulado, ficava envergonhado, eles não me impediu de ir na igreja, mas a pegação no pé era muito grande, mas graças a Deus que eu rompi essa barreira e eu escolhi servir a Deus, escolhi ir para a igreja com chacota, sem chacota, eu não dei bola para isso e eu continuei andando. Também eu conheci uma pessoa, até talvez você já tenha visto falar dessas histórias, eu conheci uma menina na cidade de Santa Rosa, que ela foi na escolinha dominical e ficou apaixonada pela escolinha dominical, e cada vez que tinha escolinha dominical, a mãe dela prendia ela no quarto e ela pulava a janela e ia para a escolinha dominical. Quando ela chegava em casa, a mãe dela surrava ela. E aquilo entristeceu a igreja lá de Santa Rosa, o pessoal orava, o pessoal, né, chorava, se compadeciam com ela, aconselhavam ela, mas ela dizia, chorando, ela dizia: não, mas eu quero ir no culto, eu gosto do culto, eu vou ir no culto. E mesmo apanhando, mesmo sendo surrada, mesmo apanhando, ela fugia e ela dava um jeito de ir. Quando ela não podia ir no começo, ela ia no meio, chegava no fim, mas que ela botava as caras lá, ela botava as caras lá, mesmo sabendo que ia pagar um preço depois, né? O que aconteceu com isso? Deus teve misericórdia dela, Deus trabalhou na vida da família dela, que por conta disso a família dela toda foi para a igreja. Todo mundo foi, a mãe, foi o pai, foi o irmãozinho dela, foram para a igreja. Ela conseguiu ganhar toda a família dela. Então Deus tinha um plano na vida daquela pessoa ali, mas ela disse: Senhor, eu te seguirei. E foi, mesmo apanhando, sendo chicoteada, ela foi igual. Ela não disse: mas deixa primeiro eu acertar com meu pai, deixa primeiro eu crescer, deixa primeiro eu ficar de maior, para depois eu te seguir. Não, ela não pensou nas dificuldades, pegou e foi, não é? Então, pessoas que não seguem a Cristo por causa de outras pessoas, e deixam que outras pessoas sejam tropeços na sua vida. Sejam tropeços na sua vida. Pode ver, você vai ter amigos que vai te criticar porque você foi para a igreja, vai te criticar porque tu não bebe, vai te criticar porque tu largou do cigarro, vai te largar porque tu largou dos bailão, vai te largar porque tu não anda mais nas jogatinas. Eles vão te criticar. A metade dessas críticas é de inveja, porque eles não são capazes de se libertar, de abandonar isso aí, porque eles não conhecem Cristo. Se eles conhecessem Jesus, Jesus mudaria a vida deles também, mas eles não querem. Eles são essas pessoas, né, que: Senhor, eu te seguirei, mas primeiro deixa eu jogar mais uma partida, primeiro deixa eu beber mais um porre, primeiro deixa eu fazer mais um pouco, depois eu vou. E Jesus não quer isso. Jesus, quando ele chama, quando ele faz o convite, ele quer agora, ele quer hoje, tá? E Lucas 9:62, a segunda parte desse texto, aí ele fala ali que Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? Você sabe o que é arar a terra, né? Bota um boi ali, bota aquela ferramenta ali, o arado ali, e vai arando ali. Tem que fazer aquelas vergas bem retinha, e se a pessoa ficar olhando para trás, o boi já vai para o lado, já entorta, pode dar problema ali. Então a pessoa que está arando a terra, ela tem que estar com toda a atenção, até para não se machucar, e para o boi também não ir para o lado errado. E tem que estar atenta, é um serviço, né, que tem que estar atento fazendo aquilo ali. E Deus fala ao meu coração que olhar para trás é desejar voltar. E Jesus está dizendo para ele, né, que quem bota a mão no arado não pode olhar para trás, né? Ou seja, né, se tu quer me seguir, tu não pode mais te preocupar com a família, tu não pode mais te preocupar com isso aí. E eu fico pensando, será que Jesus, o que Jesus quis dizer com isso? Acho que Jesus quis dizer assim, ó:
Por exemplo, eu quando eu estou dirigindo o meu carro, entendeu? Que eu entro no carro e assumo que eu vou dirigir o carro, eu olho no retrovisor, é claro que eu olho, mas eu não dirijo o tempo todo olhando no retrovisor, olhando para trás, porque se eu fizer isso eu vou dar um acidente, eu vou morrer, eu vou matar alguém, vai dar um acidente. Então você não pode olhar para trás quando está dirigindo, você dá uns pequenos lances assim de olhada para ver se está vendo alguma coisa, mas o teu objetivo, o teu foco está para frente. E o que Jesus estava dizendo para esse homem era isso aí: tu vai me seguir, mas tu não pode ficar preocupado e nem se intertendo, olhando para trás, olhando para a tua família. O reino de Deus, se vamos olhar, não podemos ficar olhando para aquilo que nós largamos do reino de Deus. Tem gente que vai para a igreja, mas fica relembrando os tempos de bailão, relembrando os tempos de cachaçada, relembrando os tempos de jogatina, relembrando os tempos de carnaval, relembrando os tempos de bailão. Essa pessoa não está apta, porque ela está de corpo ali, mas o coração dela está lá para trás, ela está lá para trás olhando com saudosas lembranças daqueles tempos de desgraça, aqueles tempos ruins da sua vida. E é isso que Jesus está dizendo, que nós, quando entramos no reino de Deus, somos chamados por Deus, nós não podemos ficar olhando mais para trás, nós somos agora uma nova criatura, nós temos que nos policiar o nosso pensamento, policiar os nossos desejos, policiar a nossa vida. Nós somos responsáveis pelas coisas que pensamos e pela vida que nós temos. Hoje a vida que eu tenho é consequência das minhas atitudes. A vida que você tem é consequência das tuas atitudes, sejam elas boas ou sejam elas más. Você que vai decidir o seu futuro. Claro, Deus vai te ajudar. Deus vai te dar vitória dentro das tuas escolhas, porque você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Hoje Jesus está te chamando. E o que você vai dizer? Espera, Senhor. Espera, pastor. Eu vou primeiro resolver meus problemas, depois eu venho para te ajudar na obra. O que você vai dizer? Vamos orar. Senhor, abençoa essas pessoas, abençoa os ouvintes da tua palavra, coloca no coração deles a tua palavra, que teu Espírito Santo venha falar a cada uma dessas pessoas, que eles possam, Senhor, ter o seu coração voltado para o teu evangelho e os seus ouvidos atentos para a tua voz, para o teu chamado. Dá vitória para eles e abençoa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor governe a tua vida e que as tuas decisões sejam decisões de sabedoria, seja sábio. Se você gostou desse vídeo, está gostando, eu te peço, compartilhe com as pessoas, me ajude a ganhar mais inscritos aí, replica e clica ali naquele vermelhinho ali e te adiciona aí, me ajuda aí, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.